Opa, aqui é o Luan e vamos começar agora a nossa primeira aula de eletrônica. Nessa aula, irei falar sobre os conceitos básicos de eletrônica, que são fundamentais para o nosso entendimento nessa área. São eles: o que é corrente, o que é tensão, o que é resistência, o que é potência, notação científica e lei de Ohms. Bom, o que é corrente? Corrente é o fluxo ordenado de elétrons que passam por meio condutor. Para facilitar nosso entendimento, a gente pode comparar o sistema elétrico eletrônico com o sistema de tubulação de água, onde temos um tubo e água passando por ele. O tubo seria o meio condutor. Que no nosso caso seria um fio de cobre, por exemplo. E a água que passa por ele seria a corrente elétrica. A unidade de medida da corrente é o ampere. Ampere, simbolizado pela letra A. E nos circuitos, a corrente é representada pela letra I. Agora nós vamos falar sobre tensão. Tensão é a força que faz com que o elétron desloque pelo meio condutor. Voltando à nossa analogia à tubulação, podemos comparar com uma caixa d'água que está a uma altura x em relação à outra, por exemplo. Por exemplo, essa caixa d'água está a 0 metros e essa estaria a, por exemplo, 10 metros de altura dessa outra caixa d'água. A água que está na caixa d'água de cima, ela é empurrada para a caixa d'água de baixo, correto? Então, podemos dizer que essa força que faz empurrar, a altura seria a tensão. Então, podemos dizer que essa caixa d'água está a 10, comparando os 10 metros, a 10 volts dessa caixa d'água que está a 0. Porém, se colocarmos uma caixa d'água aqui na metade, a 5 metros, a caixa d'água estará a 5 volts da caixa d'água de baixo. Porém, da de cima, ela estará também a 5 volts. Ou seja, essa está a 5 volts dessa e essa 5 volts, totalizando os 10 volts total. Você pode pensar também na questão da pilha, que, por exemplo, temos uma pilha de 1,5 volt, ela está a 1,5 volt em relação a nada. Se colocarmos uma outra pilha acima dela, de 1,5 volt também, essa diferença aqui será de 3 volts. Por isso colocamos pilhas em séries quando queremos aumentar a tensão dessa pilha, entendeu? A unidade de medida da tensão é o volt, pela letra V, e é simbolizado nos circuitos pela letra V, ou tem gente que gosta de usar a letra U. Beleza? Ah, uma dica. Nunca digam amperagem para corrente ou voltagem para tensão. É corrente e tensão, beleza? Bom, agora vamos falar sobre resistência. Resistência é a dificuldade encontrada pelo elétron em deslocar-se pelo meio condutor. Na nossa analogia, podemos pegar de novo a tubulação e colocar uma obstrução nessa tubulação. Ou seja, o elétron vai encontrar uma dificuldade em passar por isso aqui, porque ele está obstruindo a passagem. Essa é a função da resistência no circuito. A resistência, a unidade de medida da resistência é o ohm, pela letra grega ohm, e nos circuitos é representada pela letra R. Tem uma imagem ilustrada que mostra a relação dessas três grandezas. Eu vou colocar aqui na tela e vocês dão uma conferida, é bem interessante, mostra bem.
Bom, agora vamos falar sobre potência. Potência é a quantidade de energia gerada ou dissipada pelo componente, pelo circuito. Eu não encontrei uma analogia como as anteriores, porém é simples de entender. Tudo que quando vamos falar sobre a força, sobre a potência daquilo, a gente usa potência. Por exemplo, um carro de 100 cavalos ou um chuveiro de 3.000 watts. Então, potência é a energia que ele pode gerar ou dissipar, no caso. A unidade de potência é o watt, simbolizado pela letra W, e nos circuitos a potência é demonstrada pela letra P. Bom, antes de continuarmos com a eletrônica, precisamos ver um conceito que é muito importante nessa área, que é o de notação científica. Ela ajudará na representação de números muito grandes ou muito pequenos, que são bem comuns na eletrônica. São eles: micro, que é 10 elevado a menos 6, representada pela letra grega mi; milli, 10 elevado a menos 3, representado pela letra M, M minúsculo; quilo, que é 10 elevado à terceira, representada pela letra K minúsculo; e mega, que é 10 elevado à sexta com M maiúsculo. Bom, por exemplo, temos 10.000 ohms. É um número muito grande. Então, para facilitar a representação dele, podemos pegar esses três últimos dígitos e substituí-lo pelo quilo, que é 1.000. Então, seria igual a 10 vezes 10 elevado à terceira ohms. Ou, simplesmente, 10 kilo-ohms. Então, 10 kilo-ohms é o mesmo que 10.000 ohms. Um outro exemplo é 0,02 amperes. É um número muito pequeno. Então, para facilitar, podemos multiplicar por 1.000 e substituir pelo milli, que é 10 elevado a menos 3. Ou seja, seria 20 vezes 10 a menos 3 amperes, ou simplesmente 20 miliamperes. Eu vou colocar aqui uma tabela que tem um pouco mais de representações. Vocês podem dar uma conferida, pausar, anotar, ou até mesmo pesquisar na internet mais representações da notação científica. Bom, a relação dessas grandezas que vimos anteriormente é dada pela lei de Ohm, onde tensão é resistência vezes corrente, resistência é tensão sobre corrente e corrente é tensão sobre resistência. A potência será a tensão vezes a resistência. Substituindo, podemos presumir que potência será resistência vezes corrente ao quadrado, e potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência. Existe um triângulo que ajuda muito a decorar a fórmula dessas três grandezas. E ele mais ou menos assim. Onde vem tensão em cima, resistência e corrente. Por exemplo, queremos saber qual que é a fórmula da tensão. Então, você tampa a tensão, temos que é resistência vezes corrente. Resistência, tampa a resistência, tensão sobre corrente. Corrente, tensão sobre resistência. Para demonstrar como que podemos aplicar esses cálculos num circuito real, eu vou desenhar um circuito. Bom, nesse circuito temos uma fonte, esse é o símbolo da fonte, onde aqui é o mais e aqui é o menos, positivo e negativo. Uma fonte de 5 volts e temos uma resistência de 10 kΩ.
Bom, o que queremos saber aqui? Qual que é a corrente que passa por esse circuito? Então podemos aplicar direto a lei de Ohm, onde corrente é igual a tensão sobre resistência. No nosso caso será 5 volts sobre 10 kΩ. 10 kΩ, no caso, seriam os 10.000 ohms que tínhamos lá. Fazendo essa conta, chegamos que a corrente que circula no circuito é de 500 microamperes. Podemos também calcular a potência. Voltando à fórmula, potência é igual a tensão vezes corrente. Então temos 5 volts vezes 500 microamperes, que é um total de 2,5 miliwatts. Bom, a aula de agora acaba por aqui. E caso você tenha alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu irei respondê-lo assim que possível. Valeu, muito obrigado e até mais.